Carlos da Iris lá. Ora pela vida do Osias. O Osias é presbítero lá no Rio, que vai estar ministrando a palavra, né? Então, ora pela vida dele aí para nós. Depois, Osias, você está com a palavra aí, fica tranquilo, tá, querido? Está em casa, viu? Deus eterno, Pai, obrigado, Deus, por mais um dia, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida da tua igreja, Pai, que vive unida para servir o Senhor. Pai, eu quero muito orar ao Senhor agora, Pai, para que a tua mensagem, Pai, possa vir clara, absoluta nas nossas vidas através do Osias, Pai. É um filho amado do Senhor, está colaborando com as nossas vidas agora, Pai, trazendo a tua mensagem, Pai. Que possamos estar com os nossos corações abertos para recebê-la. Deus, obrigado, Pai, pela vida dele, Pai. Eu particularmente não o conheço, mas eu sei que é amado do Senhor. Eu sei que é um servo que tem dedicado, Pai, para servir o teu povo, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa usar a vida dele, Pai, para que venha de encontro aos nossos corações, de acordo com as nossas necessidades e, principalmente, Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai, que os nossos corações possam receber essa mensagem vindo do Osias, Pai, para que possamos crescer em amor, em perseverança, em fé, em união com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, esteja conosco, na vida dele. Em nome de Jesus, você possa abençoá-lo e guardá-lo a ele e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Osias, você está em casa, tá, querido? Amém, querido. Você... Estão me ouvindo bem todos? Amém. Sim. Amém, queridos. É uma honra para mim. Eu fiquei aqui passeando, olhando os rostinhos aí. Só tem gente bonita, né? Aliás, nós estamos aqui no Rio cheio de mineiros. Que maravilha, só gente bonita. De Governador Valadares veio agora um batalhão. É bom estarmos sempre juntos e saber dessa comunhão. E eu quero expressar realmente a gratidão por esse corpo de Cristo aí representado nessa cidade. Que a gente fica ouvindo as histórias e as lutas. E a gente sabe que vocês estão perseverando. E isso nos enche o coração de alegria, queridos. Amém? E a gente está passando, né, por todo esse ano tão louco, tão diferente, né? E o que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que nós somos o quê, queridos? Nós somos daqueles que conhecem bem o propósito eterno de Deus, né? Quantas vezes já não falamos sobre esse propósito eterno de Deus? E hoje eu queria, nesse momento que a gente está passando por tantos problemas, tantas incertezas, eu queria trazer para os irmãos, tá, uma palavra sobre esse nosso Jesus, que é eterno. Jesus, o eterno, amados. Hebreus 13, versículo 8, fala: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, queridos. Então, nós que conhecemos essa eternidade, sabemos que nada teve nem princípio nem fim, não podemos guiar a nossa vida por esse momento de incertezas, por esse momento, né, de medos, e nós temos que olhar para Jesus, o nosso Senhor eterno, queridos. E Jesus, ele sendo eterno, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre Jesus antes da fundação do mundo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a curiosidade de procurar na Bíblia alguma coisa sobre como eram as coisas antes da fundação do mundo. Alguém teve alguma curiosidade? Pensa aí um pouquinho. Quantos aqui já puderam examinar as Escrituras para saber como era tudo antes da fundação do mundo? E eu quero mostrar para os irmãos alguns textos especiais que eu descobri quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, para falar, número 1 aqui com vocês, sobre Jesus antes da fundação do mundo, para mostrar para os irmãos esse Jesus eterno, tá? Para que nós tiremos nossos olhos do momento, das circunstâncias de hoje, e possamos olhar para esse Jesus eterno e para a eternidade que ele tem para nós, queridos. Lá em João 17,
na oração de Jesus, né? A oração sacerdotal de Jesus, já no versículo 5, amados, olha que coisa interessante. Jesus, ele orando ao Pai, ele fala assim, ó: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha só, sublinha aí, antes que houvesse mundo. Meus amados, então Jesus aqui está demonstrando, tá, que ele estava com saudade daquele tempo antes da fundação do mundo, que ele, o Pai e o Espírito Santo viviam naquela harmonia, era algo tão tremendo, tão glorioso, que Jesus teve saudade. Olha só, ele orando, ele fala o quê? Ó Pai, eu fiz tudo que você me pediu, né? Agora glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, o quê? Antes que houvesse mundo. Então nós temos que examinar esse Jesus eterno e conhecer esse Jesus antes da fundação do mundo, para a gente entender essa eternidade, queridos. Ainda no versículo 24, lá de João 17, fala assim, ó: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, queridos, eu quero levar vocês hoje, lá antes da fundação do mundo, para vocês imaginarem o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa harmonia perfeita, nessa glória que Jesus tinha tanta vontade de voltar a ter depois que cumpriu a sua missão aqui na Terra. 1 Pedro 1, versículo 18 a 21, fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, olha só, queridos, antes da fundação do mundo, sublinha aí, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então nós estamos falando aqui de algo tremendo, de algo maravilhoso, gente, de algo indescritível, que já havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Ainda lá em Efésios 1, tá, versículo 3, né, ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ler até o 14. Assim como nos escolheu nele, olha só, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Está falando do propósito de Deus aqui, amado. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, queridos, a gente está acostumado a ouvir lá desde o fundamento
que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Baseado lá em Gênesis 1, baseado lá em Romanos 8, 28 e 29. E é tremenda essa revelação. Mas eu quero ampliar a visão dos irmãos e vocês começarem a ver esse Jesus, tá, como o centro de todas as coisas, inclusive como centro do propósito eterno de Deus. Porque o propósito eterno de Deus não é para colocar o homem no centro, mas é para Cristo estar no centro, queridos. Olha só, Apocalipse 13, versículo 8 fala: e adora-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como é que é esse negócio, gente? Que está falando aqui tanto em Efésios quanto aqui agora em Apocalipse. Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero dizer uma frasezinha para os irmãos anotarem aí. Tá? Depois eu vou cobrar numa catequesezinha para a gente repetir essas coisas. Antes do haja luz, houve o haja cruz. É tremendo demais, queridos. Falar desse Jesus é tremendo demais. Lá antes da criação do mundo, ele já sabia da cruz. Ele já tinha se colocado à disposição para a cruz, querido. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o nosso Jesus. Antes do haja luz, teve o haja cruz. É tremendo demais, queridos. Aí a gente vai lá para o nosso João 1, de 1 a 3, né? Quantos lembram, né? Jesus existia antes de todas as coisas. Como é que é? Você está com o microfone desligado aí, mas fala comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o nosso Jesus eterno, que já estava antes da fundação do mundo numa glória com Deus. E que, quando determinaram, através do seu propósito, que iriam criar o homem, ele já sabia da cruz. Antes do haja luz, teve o haja cruz. E no versículo 14, que a gente conhece também, lá de João 1, fala o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o nosso Jesus, queridos. Eu quero dizer para os irmãos que a plenitude de Deus é a plenitude da habitação de Deus na igreja, amados. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade se expressando através da igreja. Esse é o princípio, é isso que Deus sempre quis, não ficar somente para eles, tá? Com essa harmonia, com essa glória, com esse relacionamento. E o Senhor, então, nos colocou nesse plano maravilhoso, nesse propósito eterno de quê? De glorificarmos a Cristo através da nossa vida totalmente rendida para Ele, quando somos revestidos de Cristo e passamos a fazer parte desse relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus para a igreja hoje, queridos. Esse é o plano eterno, fazer Cristo o preeminente, o rei, o centro. Nós temos que pregar essa centralidade de Cristo, amados. O centro de quê? De toda a criação de Deus. Esse é o reino de Deus que Deus está estabelecendo hoje na sua igreja. Fazer a igreja o quê? Ser a plenitude de Cristo, o rei, viver dentro desse reino, sendo súditos, mas submissos a esse rei. Para fazer a igreja o quê? Como habitação de Cristo, para que então Cristo seja formado, o corpo seja formado e o reino de Deus vá crescendo cada vez mais. Esse é o propósito eterno de Deus, amados. O corpo de Cristo, Efésios 2, versículo 11 a 17, fala sobre isso. O corpo de Cristo, lá em Efésios 2, os 18 e 19, fala sobre o quê? A família de Deus. E no 21 e 22, lá de Efésios 2, fala o quê? Templo do Espírito Santo. Então, olha só, amados, o propósito eterno de Deus. Jesus, antes da fundação do mundo, já sabia disso tudo. O corpo de Cristo, tá? Para Jesus. Família de Deus para o Pai. E o templo do Espírito Santo para o Espírito Santo. Então, dessa maneira, queridos, é que vai
funcionando, esse Jesus formando o corpo. E quando fala que ele é o cabeça, como é que é isso, amados? Como é que fala que ele é o cabeça? As pessoas logo imaginam, então, uma cabeça sendo Jesus e o resto do corpo sendo nós. Mas não é isso que a Bíblia fala. Lá em 1 Coríntios fala o quê? Quando fala do corpo, fala dos olhos, fala da boca. Então, quer dizer, não é que Cristo é aqui a cabeça e nós o restante aqui do corpo. Não é assim. Quando fala da cabeça, está falando do centro de controle invisível, do cérebro, da mente, do espírito. É a trindade de Deus, é o centro de controle invisível que vai o quê? Guiar a igreja, que vai direcionar os passos da igreja. Então, Cristo, esse Deus triuno, amados, ele pode ser expressado plenamente se todos os membros do corpo forem totalmente conectados com Cristo, o cabeça, e funcionarem plenamente. Jesus dando as regras, é o centro de controle invisível, isso quer dizer ser o cabeça, e o corpo funcionando perfeitamente, queridos. Por isso que nós temos que formar corpo, por isso que nós temos que entender de juntas e ligamentos, por isso que nós temos que estar bem vinculados no companheirismo, no discipulado. Para quê? Para que Jesus, para que a Trindade possa se expressar dessa maneira, tá? Numa plenitude de Cristo dentro da igreja, querido. Então, essa imagem de Cristo será vista completamente por todo mundo. Né? Efésios 4:13 fala, até que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus. Amém, queridos? E lá em Colossenses 1:9 fala o quê? Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus será expressada plenamente. O propósito eterno de Deus será expressado plenamente quando nós formamos corpo, quando nós estamos vinculados no corpo, amados. Esse é o nosso Jesus tremendo, que antes da fundação do mundo, tá, já tinha programado tudo isso. Agora, o poder e o ministério de Cristo serão plenamente manifestados quando a igreja entender o seu papel nisso. Lá em João 14:12 fala, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, Jesus nos deixou, amados, com essa missão de ser igreja, de formar corpo, de expressar a Trindade através de nós, através da igreja, através de nossos atos, através de nossas atitudes, através de tudo o que nós temos aprendido de ser semelhante a Jesus em tudo. E dessa maneira que a gente tem que viver aqui na Terra sendo luz e sendo sal, mostrando Jesus ao mundo de uma forma prática, queridos. Essa é a plenitude de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 4-6, fala, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, nós temos que aprender esse negócio, né? Quando fala aqui que há diferentes tipos de ministério, está falando o quê? Efésios 4. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? Quando fala aqui diferentes formas de atuação, está falando de quê, amados? Está falando de quê? Está falando de Romanos 12. Que ali está embutido os 5 ministérios, ainda sobra o outro lá de contribuir, tá? E o outro, tá? O outro fala de contribuir e dar misericórdia ao pastor, né? Mas aí tem 7 dons, né? Tem 7 ministérios em Romanos 12, e você, né, fica assim, poxa, tem 2 a mais por quê? Tá? Porque, e o serviço, né? Tem 2 a mais além do Efésios 4, que é o servir, né? E que o servir, a diaconia e o contribuir, né? Além do que está ali escrito. Então, está mostrando para a gente que todos nós temos a nossa tarefa no corpo. Primeiro, fala a diferentes tipos de dons. Então, está falando dos 9 dons de 1 Coríntios 12. Mas o Espírito é o mesmo. Vai falar diferentes tipos de ministério, Efésios 4. Mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, Romanos 12. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, nós temos que aprender, meus amados. Nós temos que aprender como funcionar como igreja, nos ministérios, tá? Na forma de atuação, nos dons do Espírito Santo, para que a gente possa deixar o quê? Jesus se expressar através
da igreja, queridos. O que nós entendemos é que o homem caiu. O homem deixou de andar com Deus, achando que poderia andar como Deus. Essa foi a realidade. Deixou de andar com Deus, achando que poderia andar como Deus. Essa foi a queda. Tá? Mas o que acontece, queridos? Quando a pessoa se converte hoje, tá? O que é a conversão, amados? Se converter é entrar no relacionamento dos três. Essa é a coisa maravilhosa que Deus tem para a gente, querido. Que nós temos o que então? Nós convertidos, tá? Nós que entramos pela porta, que nos arrependemos, que fomos batizados em Cristo, que recebemos o dom do Espírito Santo, nós que entramos na porta, nós entramos nesse relacionamento dos três, queridos, que estava lá antes da fundação do mundo. Então é muito tremendo esse Jesus, tá? Que antes da fundação do mundo já programou tudo isso para você viver hoje. Tá? Nós temos que conhecer esse Jesus, amados, em toda a sua plenitude. Nós temos que conhecer esse Jesus, tá? Na toda a sua eternidade. Esse foi o nosso Jesus, amados, lá antes da fundação do mundo. E, em segundo lugar, queridos, é só esses 2 pontos que eu queria deixar com vocês. O primeiro ponto foi o quê? Jesus antes da fundação do mundo. E o segundo ponto eu queria falar, Jesus, um homem no céu. Aleluia. Aleluia. Tremendo esse ponto, queridos. Vamos estar revendo muitas coisas da nossa catequese, né? Filipenses 2, 5-8, né? Fala comigo de novo você aí. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar ou apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, queridos. Então, tornou-se homem, amados. Eu quero dizer para os irmãos que esse Jesus, quando ele veio para nascer homem, os anjos, querido, conheciam esse Jesus, né? Poxa, lá, antes da fundação do mundo, ele já estava lá naquela maravilha de glória. Os anjos conheciam o Rei da Glória, amados. Eles viram o Rei da Glória, o Verbo eterno, vindo para a terra para nascer homem. Você imagina os anjos pensando sobre isso. Mas como é que é isso, Jesus? E você já sabia disso antes da fundação do mundo. E Jesus, com toda a sua glória, aquele ser, aquela pessoa que ninguém consegue parar de olhar, de contemplar, tá? Ele descendo para nascer homem, queridos. Oh, glória a Deus. 1 João 4, versículo 2 e 3, fala assim, ó, Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, queridos, eu quero dizer para os irmãos que esse negócio de Jesus tornou-se homem, de que há um homem no céu, é uma revelação, tá, que nós temos que guardar com muito carinho, amados, porque muda todas as coisas. Tá? Esse Jesus que se esvaziou, esse Jesus que se fez 100% homem, esse Jesus que viveu aqui entre nós como um de nós, queridos. Aí, lá em 1 Timóteo 3, versículo 16, fala assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele, aí na maioria das traduções está assim, né? Aquele que foi, a gente canta assim, né? Aquele que foi manifestado, mas a palavra certa que está aqui no original, querido, é Deus. Deus que foi manifestado na carne. Tá? Isso que o texto fala aqui. Aquele que foi manifestado na carne, está falando o quê? Deus que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o nosso Jesus, que veio viver aqui na terra, querido, e deixou toda aquela glória, toda a sua divindade. E os anjos o viram descendo. Guarda isso aqui. Os anjos o viram descendo. Aleluia. Romanos 8, versículo 3, fala assim, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito,
condenou Deus na carne o pecado. Esse é o nosso Jesus, amado, que em toda a sua glória deixou aquilo tudo de lado e veio aqui. O Criador se fez criatura. Satanás, ele trouxe ao mundo a mentira. Qual foi a mentira que Satanás trouxe? Que a criatura poderia ser igual ao Criador, né? Adão deixou, né, de andar com Deus, achando que poderia andar como Deus. Essa foi a grande mentira. A criatura poderia ser igual ao Criador. Aí Jesus vem dar uma rasteira no contrapé do diabo. Por isso que fala que ele é a verdade, porque veio combater a mentira. E qual foi a verdade? Tá? Que o Criador se fez criatura. Para mostrar para nós, amados, que tudo bem ser criatura. Tudo bem, amados, ser filho. Tudo bem, amados, ser um súdito desse rei. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com esse negócio de glória, queridos. Nós não sabemos lidar com esse negócio de elogio. Não adianta você ficar querendo a vida toda procurar reconhecimento pelo que você está fazendo. Elogios. Isso nós não sabemos lidar com esse negócio. Deixe esse negócio com Jesus. Ele sabe perfeitamente como lidar, porque lá antes da fundação do mundo, ele já vivia essa glória, meus amados. Então nós temos que deixar para ele e temos que entender que é bom ser filho. Isso foi o que Jesus fez quando ele se tornou homem, quando ele, né, nasceu, queridos. Já traz para nós essa revelação. Tem um cântico que eu gosto muito, né, que ele é em inglês, né, e eu peguei a tradução para os irmãos. Né, o cântico em inglês, esse hino em inglês, ele fala assim: Maria, você sabia? Né? E ele fala assim, eu vou falar em português para vocês, né, para vocês entenderem um pouquinho desse Jesus que se fez carne. Ele fala assim, ó, Maria, você sabia que seu filho um dia andaria sobre as águas? Maria, você sabia que seu filho salvaria nossos filhos e filhas? Você sabia que o seu filho veio para te fazer nova? Esta criança que você deu à luz, em breve irá dar à luz. Maria, você sabia que o seu filho dará visão a um cego? Maria, você sabia que seu filho vai acalmar uma tempestade com a mão? Você sabia que seu filho andou onde os anjos pisaram? Quando você beija seu bebezinho, você beija a face de Deus. Aleluia. Maria, você sabia? Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos viverão novamente. O coxo pulará, o mudo falará, os louvores do Cordeiro. Maria, você sabia que seu filho é o Senhor de toda a criação? Maria, você sabia que um dia ele governaria as nações? Você sabia que seu filho é o Cordeiro perfeito do céu? Essa criança adormecida que você está segurando é o grande eu sou. Você sabia, Maria? Aleluia. Sua vida foi perfeita e irrepreensível, queridos. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Ele morreu pelos nossos pecados, amém? A gente conhece os textos da catequese todo. Mas ele foi lá no Hades, amados. Ele morreu e foi no Hades. Efésios 4, 9, 10, 8 a 10 fala. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Mateus 12, versículo 40 fala, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ainda 1 Timóteo 3,16 fala, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido na glória. Por que Jesus teve que morrer, queridos?
Por que Jesus teve que morrer? As pessoas dão resposta diferente para essa pergunta. E uns têm aqueles jargões religiosos, não é para nos salvar. Muitos falam diversas coisas. Mas Jesus teve que morrer, meus amados, para criar uma nova raça. E essa raça não podia ser só com os vivos dali para frente. Ele teve que ir lá para tirar cativo o cativeiro, para resgatar o Abel lá, que foi o que inaugurou o Hades, amados, que estava lá há 4.000 anos esperando a redenção. Ele foi lá por ele, por Abel. Ele foi lá por Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele foi lá por Daniel, por Abraão, por Isaac, por Jacó, que estavam aguardando eles, querido. Ele foi lá e trouxe cativo o cativeiro. E a partir daquele momento, todos que morrem em Cristo, tá, já não conhecem mais o Hades. Todos que morrem em Cristo vão direto para o paraíso, amados. Glória a Deus. E o paraíso não é um lugar, queridos. O paraíso é uma pessoa, é Jesus. Por isso que ele falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E foi lá para o Hades com ele, passou 3 dias. Por quê? Porque ele estava na presença de Cristo. E esse é o nosso Jesus tremendo que venceu a morte e que venceu o Hades, querido. Que cumpriu com o seu propósito e criou uma nova raça. Uma nova raça não mais segundo Adão, mas agora segundo o último Adão, que é Jesus. E quando nós nos batizamos em Cristo, amados, acontece um milagre genético. A gente para de ser DNA de Adão e passa a ser DNA de Cristo. Aleluia! Jesus ressuscitou, amado. E, queridos, eu quero dizer para os irmãos que esse Jesus, ele ressuscitou. E os discípulos do caminho de Emaús não o reconheceram. Ele foi exaltado, amados, e os anjos não o reconheceram. Salmos 24, 7 a 10 fala assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Os anjos não podiam nem reconhecê-lo, querido. Isaías 53 fala o quê, amados? Que era sem beleza, sem formosura. Vamos abrir lá, Isaías 53, versículo 2 e 3, fala assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fizemos caso. Aleluia. Esse Jesus, amados, que vive em nós pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para os amados que Jesus vive em nós. E eu quero dizer para os amados que no céu, tá, há um rebuliço no céu quando alguém aqui na terra faz algo semelhante a Jesus. Isso eu tive uma visão uma vez, amados. Tive esse privilégio de ver isso. Tá? O Senhor me levou lá e eu tive o privilégio de ver isso. É como que fosse assim, comemorar um gol no final de Copa do Mundo. Tá? É um reboliço no céu. Quando Deus olha e fala assim, poxa, o Patrick perdoou. Os anjos começam a comemorar. Poxa, olha só a generosidade do Maurício. Olha como é que ele anda a segunda milha. Olha como é que ele se gasta, se deixa gastar, como se afadiga o mais que puder pelos discípulos. Queridos, quando alguém aqui na terra faz algo semelhante a Jesus, há um reboliço no céu. As pessoas puram, mas por quê, amados? Porque esses anjos viram o Rei da Glória descer para nascer. E depois viu ele subir ressurreto. Que diferença, viu o sofrimento. E nós vamos ver, querido, porque as marcas nele estão para sempre. Ele fala, corpo me formaste. Nós vamos ver como Tomé viu lá a marca da coroa de espinho, de onde ele foi transpassado, os cravos nas mãos e nos pés. Esse Jesus para sempre no corpo, amados. Há um homem no céu, 100% homem, 100% Deus também, mas 100% homem. Há um homem no céu. Ele inaugurou primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Esse é o nosso Jesus, queridos. Nós temos que viver esse Jesus na sua intensidade. Não podemos ficar nos acercando, né, com os problemas, né, dos vírus chineses que aparecem. Nós temos que olhar para esse Jesus
eterno, queridos. Ele se agrada que você seja semelhante a ele em tudo. Esse, para mim, é as boas novas do Evangelho, queridos. Que nós podemos viver aqui na terra como Jesus, semelhante a ele em tudo. Perdoando como Jesus, pregando como Jesus, servindo como Jesus, sendo santo como Jesus, amando como Jesus, sendo manso e humilde como Jesus. Glória a Deus! Ele nos capacita. Nós de nós mesmos não conseguimos, mas Cristo vive em mim. E a vida de Cristo em mim me capacita para ser como ele é. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. João 14, versículo 16 a 18, fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Vive em nós pelo Espírito Santo. Versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. João 14, versículo 23, fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Jesus vive em nós pelo Espírito Santo. Jesus, amados, é o único mediador entre Deus e o homem. Se houvesse outra maneira do homem ser salvo, Jesus não teria morrido na cruz. Não precisaria. Mas não havia outro jeito. Ele morreu para criar uma nova raça. Não tinha outra alternativa. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. João 14, versículo 6 fala: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda 1 Timóteo 2, versículo 15 fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia, aleluia. Queridos, já apareceu aí Buda, já apareceu Maomé, Allan Kardec, Confúcio, já apareceu vários tipos, tipo Gandhi, já apareceu vários tipos de pessoas que falaram, né, coisas assim lindas e maravilhosas, humanisticamente falando. Só que o que acontece, meus amados, que todos eles morreram dizendo que estavam procurando a verdade. E o que eles apresentaram, que até hoje é vivido aí por várias religiões, tá? Ninguém consegue ser transformado. Somente é um privilégio dos filhos de Deus, dos súditos desse rei, viver o quê? Viver esse poder transformador que Jesus tem, que a palavra de Deus tem, que transforma-nos, tá? De Adão para Cristo, queridos. Isso é um privilégio que nós temos, privilégio dos súditos, privilégio dos filhos, de sermos como Jesus em tudo, transformados. Antes você agia de uma maneira, tá? E agora Jesus te fez de outra maneira. Só em Jesus que você consegue isso. Aleluia. Esse Jesus, queridos, ainda ele intercede por nós, assentado à direita de Deus Pai. Aleluia. Romanos 8, 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Aleluia. Hebreus 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. E 1 João 2, versículo 1 fala também: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, e se, não quando, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Tinha muito mais coisa para falar sobre Jesus hoje, né? Ficou aquele faltando o último pontozinho nosso, né? Jesus voltará, né? Tanta coisa boa aí que você pode ouvir sobre isso, né? Eu vi lá os vídeos do Gilberto Baggio de Lins, ouvi os vídeos do Marcos Moraes, ouvi os vídeos do Eric Lins, né? Quando ele faz a entrevista lá com o Benito, né? Falando sobre esse assunto. O próprio Zé Maria aí de BH tem falado muito sobre isso. A gente
né? Eu poderia ter mais tempo hoje aqui para tentar resumir aqui no horário, né? Mas, queridos, eu quero ficar por aqui com esses 2 pontos. A gente poderia ficar muito mais e entrar em cada ponto desse aí. Fica a tarefa para vocês aí, entrar em cada ponto detalhado desse aí, meus queridos. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que esse Jesus eterno, esse Jesus que estava lá antes da fundação do mundo, esse Jesus, tá, que é o homem no céu hoje, que passou por tudo que ele passou, queridos, tá? Ele quer que você viva intensamente essa vida de Cristo, colocando como centro de todas as coisas. Quando o Evangelho do Reino chegou até nós, queridos, um pouquinho da história nossa aqui, né? Quando chegou toda essa estratégia que nós temos, tão maravilhosa que Deus nos deu, isso tudo chegou para um povo que amava o Senhor. Era um povo que queria esse Jesus, era um povo que tinha a revelação desse Jesus. E quando entrou todas essas coisas que nós temos, querido, entrou como uma luva, assim, e aí começamos a fazer a obra, e as coisas foi funcionando. Mas, queridos, com o decorrer do tempo, as novas gerações de discípulos foram chegando. Receberam, tá, toda a estruturazinha, toda a engrenagem, mas sem o óleo. O odre sem o vinho. Não tem a mínima condição, queridos. Se você não entende esse Jesus, não adianta a catequese, não adianta as estratégias de gancho, de proclamação. Chora comigo hoje por esse Jesus, porque foi uma coisa assim que você não faz ideia o que ele passou para que você tivesse vida hoje, queridos. Quando você não está totalmente consagrado a esse Jesus hoje, você está cuspindo na cruz. Você está dizendo, Jesus, de nada valeu para você todo aquele sacrifício, porque eu não consigo. E às vezes a gente quer viver com nossos pecadinhos de estimação, não confessados, não na luz. Amados, vamos mergulhar nesse Jesus. Vamos nos derramar, meus amados, porque é isso que o Senhor tem para nós. Uma revelação desse Cristo eterno, que nos faz andar como águias, com uma visão celestial sobre as coisas, sem entrar nessa guerrinha de ansiedade, de medos, de doenças da alma, depressão, bipolarismo, essas coisas da moda do mundo, que isso não pode nos atingir, queridos. Seja a paz de Cristo. Que paz é essa? Jesus é a nossa paz. Mesmo não é ausência de guerra, é uma pessoa também, é Jesus vivendo em nós, amados. Nos fazendo andar sobre todas essas coisas. E a minha oração hoje, meus queridos, fechando aqui, concluindo, é que Jesus, né, que você tenha a revelação de Cristo de uma forma completa e plena, para que você possa entender, tá, que você hoje tem um privilégio tremendo. Deixar o que não é Cristo fora e deixar só Jesus em você. Igual aquela historiazinha lá da pedra, né? A pedra de mármore Carrara, que o escultor estava fazendo uma estátua de um cavalo. E quando as pessoas viram, a primeira vez que viram, já estava metade pronta, né? Então metade para trás era a pedra bruta ainda e metade para frente já era o cavalo em movimento assim. E as pessoas ficaram maravilhadas. Caramba, como é que você faz isso? Né? Se eu não me engano, era o Michelangelo. Como é que você faz isso? Ele falou o quê? Ele falou, é muito, muito simples. Eu pego a pedra bruta, eu tiro o que não é Cristo, deixo lá, tiro o que não é o cavalo, deixo lá só o cavalo. Então, na nossa vida é assim. Nós somos pedras brutas e temos que deixar Jesus fazer essa operação. Tira o que não é Cristo e deixa lá só Cristo. Tá? E para isso, você tem que aprender todos esses princípios que você tem aprendido esses anos todos. Andar na luz, juntas e ligamentos, propósito eterno de Deus, evangelho do reino, que é o fim do eu, é o fim da independência, é a mudança de atitude, é um arrependimento verdadeiro. Né? Então, queridos, isso é o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, que Governador Valadares seja uma igreja luz aí na região toda aí, que as pessoas possam ver em tudo que vocês fizerem, pensarem, agirem, reagirem, todas as atitudes, que possam ver
esse nosso Jesus. E faz essa festa no céu, né? Meu objetivo é essa festa no céu. De agir como Jesus nas mínimas coisas, e olho para o céu assim e vejo os anjos em alegria, porque, poxa, a vida valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, queridos. Eu queria que alguém aí organizasse uma catequese, que eu queria ouvir aí umas 5, 6 pessoas para falar alguma coisa marcante que Deus te falou, tá? Para deixar os irmãos aí para repetir, tá bom? Então, se possível aí, Patrick ou quem vai fazer isso aí, por favor, orienta nisso aí. Um grande abraço a todos, amo vocês e espero em breve estar aí junto com vocês presencialmente. Amém, queridos?